Graça e paz, meu querido, minha querida, vamos estudar a lição de número 13 hoje. Sim, chegamos ao final do conteúdo da revista do primeiro trimestre, a nossa revista de estudo e discipulado. Aleluia! Que bom que você tem acompanhado aí, que o Eterno possa falar aos nossos corações, porque a lição de hoje está imperdível. O cânon bíblico, verdades sobre sua formação e reconhecimento. Hoje, queridos, nós vamos conhecer algumas verdades sobre o reconhecimento e ainda a formação do cânon sagrado, do cânon bíblico. Nós vamos perceber nesta lição o cuidado de Deus em relação a épocas distintas, o cuidado dele assim como instrumento para a compilação do texto bíblico. Nesta lição eu faço uma pergunta a você: será que realmente precisamos de outros livros para agregar ao cânon, para que nós possamos assim ter mais conhecimento? O que você acha? Amados, em relação à formação e reconhecimento do cânon, isso é um assunto que ao longo dos séculos deixa estudiosos da Bíblia inquietos. A mente de muitos estudiosos ficam assim, olha, atenta em relação a esse conteúdo. Mas o que surge então em questão? Os cristãos, pelo menos, eles acreditam que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas surge aquelas perguntas: por que somente 66 livros e não outros? E como chegou a certeza a respeito desses autores? Devemos confessar que é um assunto de difícil resposta imediata, pois devem ser considerados vários pormenores, principalmente históricos, mas não menos examinar o conteúdo dos dos livros em questão e observar justamente o aspecto da unidade desse mesmo conteúdo, como já foi estudado aqui em lições anteriores, que você pode conferir aí no nosso canal. Mas graças ao Senhor, graças a Javé, que nós podemos assim confiar naquilo em que temos como conteúdo da palavra de Deus, naquilo que Ele deixou para nós como conteúdo, como a nossa bússola, conforme estudamos na lição passada. O nosso livro de regra de fé e prática. Eu convido você, com toda reverência, a seguir, a acompanhar esta lição de hoje. E com muita fé, e que o Espírito Santo abra as nossas faculdades mentais para que possamos compreender. Sim, porque é através da fé, é o Espírito Santo de Deus que esclarece, que abre a nossa mente para a compreensão do conteúdo sagrado. O texto bíblico inspirativo de Atos 24:14 nos diz assim: confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concordam com a lei e no que está escrito nos profetas. 1 Reis 5:23. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, tudo o que fez e todas as cidades que construiu, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ainda Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ficamos com esses textos para o nosso primeiro tópico, que vem falando sobre a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento. Já falamos aqui que a Bíblia ela se divide em duas partes, Novo e Velho Testamento. Se divide de o Velho 39 e o Novo 27
livros, compondo assim 66 livros, e ele é chamado de cânon. Sim. Veja só, amados, em relação ao cânon, quando referente aos livros considerados canônicos, né? Assim, portanto, inspirados, ele deve ser avaliado a partir das declarações e também informações procedentes do Antigo Testamento, que em relação assim à sua maior parte foi escrito em hebraico, uma outra parte foi escrito em aramaico. Então, é importante assim destacar já nesta altura aqui as seguintes verdades. Veja só, divisão referida pelo próprio Senhor Jesus lá em Lucas 24, 44. E os judeus dividiam o Antigo Testamento na verdade, partes. Parte a lei, profetas e salmos. O livro de Romanos 3:2 vem falando para nós que foi confiado assim aos judeus essas declarações. Muitos, em todos os sentidos, principalmente aos judeus, foram confiadas as palavras de Deus. Ok, segura isso aí, certo? Jesus, ele como um dos maiores intérpretes das escrituras sagradas, ele aprovou, assim, portanto, essa divisão, lei, profetas e salmos. Então, ele faz essa aprovação, portanto, essa divisão, deixando claro que eles testificam dele mesmo, do próprio Jesus. Onde está isso? João 39, João 5:39. Examinais as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna. Aí a parte C do versículo diz, são elas que testificam, que de mim testificam. Então, Jesus estava aqui nada mais do que afirmando a respeito do Velho Testamento, a respeito da veracidade, a formação do Velho Testamento, e em que estavam fazendo menção dele mesmo. Uma segunda verdade que nós precisamos compreender é os livros da Bíblia hebraica são o próximo passo em nossa pesquisa de estudo. Verificar quais são os livros que compõem as escrituras que formam o cânon hebraico. E a resposta é esta, exatamente os mesmos que formam o Antigo Testamento, os 39 livros, como palavra inspirada, portanto, como regra de fé para as nossas vidas, como nós, como cristãos amados. Na verdade, hoje conhecido como evangélicos, mas na antiguidade como protestante. Apesar com a diferença em relação ao texto bíblico, que a ordem dos livros, também a sua classificação, ao longo do tempo ficou um pouco diferente, mas no total é o mesmo número de livros, 39 livros. Mas surge aquela pergunta, mas por que a diferença? Quando eu pego a Bíblia católica, ou então se tem algum católico aí me acompanhando também, né? Quando eu pego, tem lá não só os 66 livros, mas eu encontro lá mais livros. Veja bem, vamos compreender isso aqui. Ainda com referência ao cânon do Antigo Testamento, nós precisamos esclarecer aqui algo muito importante. O Vaticano teve um concílio chamado Concílio de Trento, no ano de 1546, e ali eles resolveram considerar alguns livros assim para acrescentar ao cânon. Que livros são esses? Assim, lá no livro do profeta Daniel fez um acréscimo, e também no livro de Esther também tem um acréscimo.
Todavia, o próprio tradutor Vulgata, que é Jerônimo, ele no século V, ele falou a respeito destes livros como pseudocanônicos ou ainda apócrifos. E Jerônimo, ele referiu este termo justamente para designar assim que esses escritos eram apenas antigos documentos judaicos, escritos entre Malaquias até a volta de Jesus, o último profeta que escreveu, profeta Malaquias, até a vinda de Jesus no livro de 2 Mateus. Então, assim, houve um período ali de 400 anos em que o Senhor ficou em silêncio, o Senhor não falava com o povo. E esses escritos, segundo Jerônimo, foram apenas, assim, eram documentos judaicos, não para ele, por isso ele chama de pseudocanônicos ou ainda apócrifos. Por isso, ele, na visão dele, não deveria ser acrescentado ao cânon. Ok, então, um acréscimo no livro de Daniel, também um acréscimo no livro de Esther, e ainda tem Baruque, tem Eclesiástico, tem livro de Judite, tem ainda 1ª e 2ª Macabeus, e tem o livro de Tobias e o livro de Sabedoria. Esses são os livros assim que foram acrescentados. Mas os cristãos ou os protestantes não aceitam este como fazendo parte do cânon. Não, porque, amados, já havia, como já estudamos na lição anterior, não me recordo a lição, do ano 70 depois de Cristo, houve ali a Septuaginta, onde reuniu-se os estudiosos e eles conferiram como inspiração divina o quê? Somente os 66 livros. Vamos ao nosso segundo tópico, o Novo Testamento. Então, falamos aqui a respeito do Velho Testamento. Vamos agora ao Novo Testamento. Vamos ler o texto inspirativo de Marcos, capítulo 1, principalmente do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Atos 1:1-3. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se e lhes deu-lhe muitas provas indiscutíveis e de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Vamos então estudar aqui a respeito do reconhecimento, ainda vamos estudar aqui a respeito da formação e o reconhecimento do Novo Testamento no cânon sagrado. Então, logo no início, surge a mesma pergunta que é feita em relação ao Antigo Testamento. Qual a diferença? Que no caso, no Novo Testamento, não se pode recorrer a um testemunho direto. Não tem como recorrer. No Velho, nós observamos ali sempre fazendo menção, a respeito de outro livro. Estes são, então, os livros que formam a escritura da Nova Aliança, os 27 livros do Novo Testamento, que vai de Mateus até o livro de Apocalipse. Mas isso não significa que no Novo Testamento não há canonicidade. Pelo contrário, sim. 3 realidades podem e devem ser destacadas aqui. Vejamos.
Os escritores dos livros do Novo Testamento deixam bem claro que se tratava de ensinos para o crescimento espiritual dos crentes, os crentes do primeiro século, bem como para a evangelização dos crentes, certo? Aqueles que iam se convertendo ao decorrer dos anos, dos tempos. E Paulo, ele declara que todas as palavras e letras que o evangelho que ele pregou era a palavra de Deus e não de homens. Isso ele fala em 1 Tessalonicenses 1:13. E é uma declaração assim magnífica. E dessa mesma maneira, quando ele fala a respeito dele mesmo, ele também fala. Ou seja, lá em 1 Coríntios 7:13, ele diz assim: aos outros, e eu mesmo digo isto, não o Senhor. Então ele deixa bem claro. E excepcionalmente, quando expressam ali os próprios pensamentos deles, tá? Dizendo aqui que ele está expressando uma opinião dele, o pensamento dele, não se trata dali da inspiração divina. Critério para o reconhecimento dos livros inspirados. Precisamos analisar. Primeiro, este problema foi resolvido pela Igreja Católica Romana de maneira simplista, assim, invocando a autoridade para determinar quais os livros que deveriam fazer parte do cânon. Desse modo, o Concílio de Trento, lá em 1546, colocou os livros apócrifos em pé de igualdade com os 66 livros ali, considerado lá pela Septuaginta como os livros inspirados por Deus. Os protestantes, no caso os evangélicos, eles adotam o que se chama de critério intrínseco, como assim? De cada livro, ou seja, o valor do conteúdo que o próprio livro ele revela ali quando comparado ao ensino geral das escrituras. O critério assim mais geralmente aceito pelos evangélicos podem ser definido como o Espírito Santo deu à igreja uma intuição sadia para assim reconhecer os diversos livros da Bíblia e as qualidades que os tornam sagrados, que os tornam aptos a serem separados de outros e ainda constituem o que hoje nós chamamos de cânon. Vale dizer aqui, meu amado, minha amada, que os crentes judeus não fixaram o cânon do Antigo Testamento por nenhum decreto ou algum concílio de autoridade religiosa. Vale lembrar aqui que usaram, na verdade, de autoridade para acrescentar os apócrifos, mas não há assim por conta de um decreto, ou por conta de um concílio, não se trata disso, mas da inspiração divina, daquilo que o Eterno, ele inspirou. E a comunidade judaica foi apenas depositária e também guardiã das escrituras do Antigo Testamento. Igualmente a igreja cristã na nova aliança. Não ficou assim atrelada a concílios, não ficou atrelada a normativas. O próprio Jesus, quando ele fala ele por muitas vezes é muito duro com os saduceus, com os fariseus, porque eles eram aqueles guardiãos da lei. E Jesus ele não ficou atrelado a isso. Ele diz, olha, eu vim para cumprir a lei. E, assim, muitos líderes cristãos dos primeiros 4 séculos depois de Cristo, o mesmo Espírito Santo que inspirou
assim, que inspirou os escritores, queridos humanos, também guiou a igreja ao longo do século, também guiou o povo dele, também guiou em relação à aceitação dos livros da Bíblia. Foi o próprio Senhor que deu assim essa direção em relação aos 39 e aos 27. Conforme eu já disse várias vezes aqui, mas como que você crê? Eu creio, simplesmente acredito. Aliás, este é um forte indicativo, amados, que em favor do reconhecimento da Bíblia como um livro inspirado, ela transforma o coração do homem pela ação do Espírito Santo. Quantas pessoas não têm, assim, é difícil a compreensão daqueles que não conseguem enxergar o agir de Deus em relação, porque a Bíblia é um único livro que tem o poder de transformar vidas. A pessoa lê e de repente ela sente assim aquele alívio, aquele impacto com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia tem esse poder, não é como um livro de autoajuda que você lê e 7 passos para isso, 3 passos para aquilo, sabe aquela esses livros de autoajuda que promete tantas coisas, ou mesmo esses livros que para as pessoas que estão em relação com procrastinação, certo? A pessoa ela nunca conseguiu fazer um curso de inglês, daí de repente vem aquela, olha, fala inglês em 4 semanas, fala inglês em... E aí a pessoa compra aquele conteúdo e depois ele percebe que não... se ele é um procrastinador, não vai conseguir, se não conseguiu até agora, em 4 semanas, que não vai conseguir. Então, é só... Fica aí fica a dica, né? Mas veja bem, em relação ao reconhecimento da Bíblia como um livro inspirado, como fonte e também de transformação para a vida do ser humano, é aquele que realmente, a partir do momento que você faz a leitura, que você está ali com este livro sagrado na mão, você pode ver que ele realmente faz a diferença na vida daqueles que lê, porque ele se torna uma bússola, ele se torna aquele que dá a direção. Então, não tem... na Bíblia você encontra como você ser um bom pai, como você ser uma boa mãe, como você ser uma boa esposa, você mulher. Na Bíblia você vai encontrar conteúdo como ser um bom patrão, como ser um bom funcionário, como ser um bom vizinho. Você encontra conteúdo para a vida toda, como se tornar uma pessoa melhor. Tá lá na Bíblia Sagrada. Então, assim, é uma fonte de transformação. E não é só palavras que está ali, palavras... não são falácias, são conteúdos verdadeiros, inspiradores, de fonte de transformação. Veja só, nós temos a consciência do maravilhoso cuidado de Deus em relação à sua palavra, ao longo dos séculos, assim, que foram escrita a Bíblia Sagrada. Temos que levou aí cerca de 1400 a 1500 anos para ser escrita. Vemos assim o cuidado de Deus em relação a todo este período, né, que foi escrito em contextos diferentes, épocas diferentes, pessoas totalmente diferentes, e ele produz efeito extraordinário assim, e isso nós podemos ver, atestam o quê? A autoria divina. Um homem comum não tem capacidade para escrever algo dessa natureza. Por tudo que esta lição nos ensina aqui, nós podemos concluir assim, fazendo 2 afirmações relevantes. A primeira, que a formação e reconhecimento do cânon bíblico não é obra arbitrária de algum estudioso ou de algum
concílio de líderes religiosos, não se trata disso. Ainda, o mesmo Senhor que inspirou homens falíveis, sim, para escreverem a Bíblia Sagrada, também supervisionou por todo o processo, a formação e reconhecimento. De fato, queridos, a Bíblia Sagrada é o mais divulgado e o livro mais lido em todo o mundo. Fica aquela pergunta, você já leu a Bíblia hoje? Certo? Isaías 47, para nós finalizarmos aqui, para orarmos. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Para sempre a palavra de Deus permanece. Precisamos, em o nome de Jesus, a cada dia, confiar nessa palavra, acreditar, porque ela é fonte de transformação para as nossas vidas. Senhor, nós te damos graças, bendizemos o teu nome, tu que és digno de honra, de glória e de todo louvor. Obrigada pelo cânon sagrado, obrigado por este conteúdo que é ele, ó Pai, que é a nossa bússola, é o nosso livro de regra de fé e prática, e nós te damos graça por todo o teu cuidado para com as nossas vidas. Neste momento nós oramos com cada ouvinte, com cada um que nos assiste, pedimos a tua graça, ó Pai, para a tua igreja, para o teu povo. Nesses dias difíceis, ó Pai, nós precisamos da mão poderosa do Senhor nos guiando, nos direcionando, nos ajudando a cada dia, em o nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.